Seja bem-vindo. Todos nós temos uma necessidade interior, verdadeira e genuína de nos sentirmos seguros. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos de segurança para que nós possamos descansar e não experimentar aquela angústia tão aflita, tão dolorosa de sentir-se inseguro. A segurança, sentir-se seguro, nos traz uma percepção de estabilidade, de previsibilidade, de confiança, nos traz uma percepção de que nós estamos seguros, nós não estamos cercados nem encampados por ameaças iminentes, nem perigos reais. Não sei se você já teve a experiência, provavelmente já, de andar no banco do carona com alguém que tirou a sua carteira recentemente ou de fazer uma viagem com essa pessoa ao volante. Se você dirige há algum tempo, você fica um pouco inseguro, porque quando ele entra numa curva ou quando ela entra numa curva, você dá aquela agarrada assim, secreta no banco, né? E você fica um pouco inseguro, você fica um pouco aflito do começo até o fim da viagem, por causa da sua percepção de que ele ou ela são novatos e de que, de alguma maneira, a falta de experiência não te comunica muita segurança. Pode ser que você já tenha passado pela experiência de deixar seu filho para brincar na casa de um coleguinha uma tarde ou passar a noite lá, dormir pela primeira vez fora de casa, e quando você vai deixar o seu filho, alguma coisa na atitude dos pais ou no ambiente da casa não te passam segurança. E essa insegurança começa a corroer você e a causar pensamentos, às vezes, catastróficos do que poderia acontecer se o seu filho ficasse muito tempo ali. Talvez você já tenha sentido a insegurança de caminhar para o trabalho, está havendo uma série de demissões na sua empresa, então você caminha para o trabalho com aquela angústia, pensando: será que hoje é o meu último dia de trabalho aqui nesse lugar? Será que essa é a minha última caminhada para o meu trabalho? Será que eu vou voltar para a fila dos desempregados amanhã? Talvez você, ainda mais se você vive num grande centro, como é a Grande Rio, você vai se identificar com uma coisa que nós sentimos muito aqui, que é a questão da falta de segurança pública. Quando você caminha, às vezes, numa rua escura ou numa rua deserta, num lugar que você não conhece direito, e quando você muitas vezes anda num desses lugares, você sente essa insegurança, trazendo essas ondas de medo, essas ondas, né? Você fica num estado de alerta. Se você ouve passos, você começa a acelerar a sua caminhada como se alguém estivesse perseguindo você, caminhando atrás de você. Se tem uma sensação terrível que a gente vivencia aqui, é quando uma moto com um motorista e um garupa com capacetes, com viseiras assim escuras, param perto da gente no trânsito. Isso traz uma taquicardia praticamente na gente aqui, né? Porque esse é um cenário que nos comunica muita insegurança, que nos comunica medo. É ruim a gente se sentir inseguro, é muito desgastante. Nós criamos o tempo todo mecanismos para tentarmos gerar essa percepção de segurança, né? Não sei se você já reparou que muitas vezes quando a gente coloca um seguro no carro, coloca um seguro na casa, quando a gente coloca um alarme na nossa casa, quando a gente coloca uma câmera assim vigiando, né, a nossa propriedade, ou quando nós fazemos um seguro de algum bem valioso nosso, nós nos sentimos mais tranquilos, mais descansados. Nós sempre compramos os nossos carros com airbag, com ABS, nós procuramos andar na rua com ouvidos atentos para saber se nós estamos sendo seguidos, se há um perigo iminente de um assalto. Nós evitamos lugares perigosos em horas perigosas. Nós criamos uma série de práticas e de mecanismos de segurança. Mas o que acontece quando aqueles grandes fundamentos que deveriam nos dar segurança são solapados quase que do dia para a noite? O que acontece quando aqueles grandes pilares, aqueles grandes alicerces que nós criamos durante séculos para gerar para o homem moderno essa percepção de que nós estamos seguros, estamos protegidos aqui nessa sociedade que nós construímos, o que acontece quando esses alicerces são deteriorados, são corroídos, são jogados
ao chão vencidos. O que acontece quando a ciência não traz respostas imediatas para todas as mortes da pandemia? O que acontece quando nós nos defrontamos com os limites da medicina até o momento? O que acontece quando nós vemos os governos e as instituições perplexos diante de tudo que tem acontecido e incapazes de prover uma resposta que possa, ao mesmo tempo, sanar a crise de saúde e nos proteger de uma crise econômica? O que acontece quando todo o sistema econômico, tecido durante séculos, uma economia global que foi construída nos últimos 50 anos, quando essa economia colapsa repentinamente, nos expondo ainda a uma desigualdade social ainda maior, a injustiças ainda maiores e a uma miséria ainda maior na nossa sociedade? Certamente nós estamos vivendo um período de insegurança prolongada. Nós estamos vivendo um período de insegurança prolongada e isso tem gerado em nós estresse, um cansaço emocional profundo e nós estamos cedendo espaço ao pessimismo e ao fatalismo. O fato é que quando nós somos submetidos a um ambiente de insegurança durante muito tempo, isso vai fatigando os nossos músculos emocionais. Nós vamos ficando cansados e vamos sendo vencidos pelo pessimismo, pela ansiedade, pela depressão, pelo medo. Nós vamos sendo abatidos, nós vamos sendo minados sistematicamente. Então, qual é a solução? Para muitos de nós, a única solução é insistir na reconstrução dos antigos alicerces. É voltar a acreditar, é crer novamente no governo, nas instituições, na economia, na ciência, na medicina, nos políticos, é voltar para os antigos players e pedir que eles se recoloquem nos seus lugares. Mas o fato, e a história moderna tem reafirmado isso vez após vez, isso aconteceu nas duas grandes guerras, isso aconteceu nas grandes crises econômicas das décadas de 80, 90, na última década. Nós temos visto que, de fato, essas fontes de segurança, elas são absolutamente efêmeras, elas são instáveis, elas não são seguras. Essas fontes de segurança não são seguras, não provêm estabilidade, não são um alicerce firme sobre o qual nós podemos construir o nosso descanso e a nossa segurança, a nossa percepção de estabilidade e de previsibilidade. Então, o que acontece quando todos esses alicerces falham? Para muitos de nós, a única resposta é voltar a acreditar nos mesmos alicerces que têm nos decepcionado. Mas para nós que cremos na palavra e que conhecemos a Sagrada Escritura, há um outro caminho, há uma outra via, há uma outra possibilidade, há um outro jeito de ver e de encarar as coisas, há uma outra perspectiva, há um outro prisma. E qual é? Cavar mais fundo, por meio de uma espiritualidade cada vez mais profunda, para que nós possamos ir além desses alicerces que foram estremecidos e chegar no verdadeiro fundamento das coisas, naquele alicerce que não pode ser demovido, que é o Criador da própria realidade. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção comigo num poema que está registrado na Escritura, uma canção, que é o Salmo 46. Eu vou ler esse poema, logo em seguida a gente vai conversar, trocar algumas ideias sobre ele. Esse poema diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, a partir desse momento, o salmo, o próprio poema sugere uma pausa, sugere que a gente pare um pouco para pensar no que a gente está lendo e no que a gente está recitando. E então ele continua: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo.
Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E então ele faz uma nova pausa. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo 46 é um poema maravilhoso e ele é estruturado em torno de 3 estrofes e em torno de 3 versos, os versos 1, 7 e 11. Esses 3 versos são uma afirmação de confiança em Deus. São o salmista repetindo a ideia para que ela entre no nosso, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração. O Deus dos exércitos, o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso castelo, Ele é a nossa segurança. E como ele desenvolve essas ideias dentro do Salmo? Dos versículos 1 a 3, ele fala assim: Deus está sempre presente com a gente nos tempos barra pesada da vida. Ele está presente conosco. Quando a coisa fica preta, quando a coisa fica feia, Ele está conosco. Quando as coisas vão de mal a pior, Ele é a nossa ajuda presente nos tempos difíceis. E então o salmista diz assim: não terei medo, não terei medo. E ele pinta uma imagem absolutamente pavorosa. Ele usa de um exagero tremendo aqui, numa forma poética, para dizer assim: ainda que a terra trema, ainda que a terra seja sacudida por um terremoto violentíssimo, ainda que os montes sejam destroçados por esse grande colapso, por esse grande caos cósmico e afundem nos mares, ou seja, ainda que a própria realidade à nossa volta desmorone diante dos nossos olhos, não terei medo. Não terei medo. Ou seja, ainda que todas aquelas coisas que parecem firmes e certas se desmanchem no ar, se tornem líquidas, como disse Zygmunt Bauman, ainda que todas essas coisas certas se tornem líquidas, se desmoronem, sejam corroídas, venham a falhar, não terei medo. E então nós perguntamos para o salmista: mas como isso é possível? Como é possível que você veja as coisas mais seguras e certas desmanchando diante dos seus olhos e não seja engolido e engolfado pelo medo? Ele diz, então, na estrofe dos versículos 4 a 7, ele nos garante que há um rio que corre do trono de Deus e que irriga, abençoa e provisiona Sião, a cidade santa de Deus. Sião, a cidade de Deus, não é outro lugar nessa imagem bíblica senão Jerusalém. Jerusalém, que era a capital do reino unificado, depois se tornou a capital do reino do sul, era a cidade na qual estava o templo no qual habitava a presença do Senhor. Mas qual é a relevância de Jerusalém para nós que estamos lendo a Bíblia tantos séculos depois? Na verdade, não se trata de geografia. O compromisso de Deus não é com aquela cidade, com aquelas muralhas ou com aquele templo físico, como bem nos alertou Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas o compromisso de Deus é com o seu povo. Jerusalém é, digamos, uma metáfora, uma figura de linguagem para significar o povo de Deus sobre quem Deus tem atenção e interesse. E é lógico que nós somos esse povo, nós que estamos em Jesus Cristo, somos aquela realidade sobre a qual Deus habita. Nós, agora, por meio do Espírito Santo, somos o templo de Deus, somos o povo de Deus, somos o ajuntamento de Deus, a igreja esparramada ao longo de todo o globo. Os cristãos são aqueles sobre quem Deus mantém o seu interesse.
Lembre-se do que Jesus disse a Saulo quando o encontrou no caminho para Damasco. Saulo, aquele que perseguia a igreja. E Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus Cristo, ele estava perseguindo os cristãos, mas a identificação de Jesus com o seu povo é tão profunda, é tão íntima, que nós somos então o povo de Deus. Nós somos aqueles sobre quem Deus mantém os seus olhos, a sua atenção. E então o salmista nos garante que nós não seremos abalados, porque Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam e reinos se abalam, mas o povo de Deus jamais será abalado. Essa imagem é belíssima, porque Deus mostra que ele faz distinção entre o seu povo e a realidade como um todo. Os reinos se abalam, mas Jerusalém jamais será abalada, porque Deus tem um interesse especial nela. E nós somos esse povo sobre quem Deus deposita um interesse absolutamente especial. Então, por que o salmista não é engolido pelo medo? Porque ele sabe que Deus tem um interesse especial na vida dele. Porque ele sabe que Deus tem os seus olhos sobre ele. E então, nos versículos de 8 a 11, ele finaliza o seu salmo conclamando as nações, conclamando todos os povos, dizendo assim: venham e vejam. Vejam as grandes obras do Senhor na terra. Ele despedaça o arco, ele quebra a lança, ele destrói o escudo, ele termina com a guerra. Ou seja, o salmista está se lembrando de todas as nações que pelejaram contra Israel no passado. E ele reafirma que quem veio em socorro do seu povo naquele momento foi o Senhor. Foi o Senhor que pôs um fim aos tempos de sofrimento, de calamidade e de tormenta de Israel. E essa verdade é absolutamente aplicável e relevante na nossa vida. O salmista está descansado, porque ele sabe que quem põe termo, quem põe limite, quem termina com o sofrimento e a oposição, quem encerra os períodos de luta na sua vida é o Senhor. Então ele conclama às nações: venham e vejam. O Senhor, no momento certo, vai terminar com essas dificuldades, vai me dar vitória sobre a oposição, sobre as calamidades e sobre as dificuldades. E então ele repete o refrão: Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu gostaria de encerrar essa reflexão com você dizendo o seguinte: nós temos nos decepcionado e nos frustrado com aquelas realidades das quais nós esperávamos segurança. Mas esse é um bom momento para você cavar mais fundo e descobrir que muito abaixo desses falsos alicerces está o verdadeiro fundamento que não pode ser abalado. Está o verdadeiro fundamento que pode nos trazer segurança. Jesus certa vez nos contou a história de uma casa que estava sendo construída sobre a areia e comparou com a história de uma casa que estava sendo construída sobre a rocha. Ele falava sobre o seu ouvinte viver de fato aquilo que ele havia pregado no Sermão do Monte. Mas nós podemos tomar essa imagem mental que Jesus provoca nos seus discípulos para dizer o seguinte: cuidado com os alicerces sobre os quais você tem construído o seu sentimento de segurança e de descanso na vida. Sobre o que você tem construído a sua segurança? Sobre a sua carreira? Sobre o seu dinheiro? Sobre o governo? Na política, nos políticos, na ciência, na medicina. Quando você busca segurança, aonde você procura? Aonde você encontra segurança? Eu te digo, muitas vezes nós vivemos aflitos, nós vivemos ansiosos, nós vivemos com medo, porque nós colocamos a nossa confiança num alicerce para que ele nos dê segurança, mas ele cai, ele falha conosco, nos decepciona, nós nos frustramos e ficamos num estado de pânico. Mas se você decidir cavar mais fundo, então o Salmo 46 pode te ajudar a descobrir que Deus é o seu auxílio. O Deus de Jacó, o Deus dos exércitos, o Senhor Criador,
de todas as coisas, aquele que fez a mim e fez você, aquele que é o nosso Redentor, ele é o alicerce sobre o qual nós podemos depositar a nossa vida, sem medo de que nós venhamos a cair de novo numa nova insegurança. O evangelista João nos diz na sua epístola, no capítulo 4, no versículo 18, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Esse é um versículo que a gente deveria trazer sempre no coração, quando o evangelista diz assim, o apóstolo: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Se você sabe que Jesus Cristo foi enviado por Deus Pai para morrer no seu lugar na cruz do Calvário por amor, para te salvar, para redimir, para lavar os seus pecados, para derramar sobre você da justiça dele mesmo. Se você sabe que na cruz Jesus tomou do nosso pecado e derramou sobre nós da sua justiça, ele fez essa permuta, essa troca, essa substituição de amor perfeito e incondicional. Se você sabe e crê nisso, então o seu coração vai se tornando cada vez mais vacinado contra o medo, porque você sabe que Deus tem extremo interesse na sua vida, que ele deu o seu filho e não tornará atrás no investimento que ele fez em você. Então, se você sabe do amor de Cristo por você, se você conhece o perfeito amor de Cristo por você, você sabe que esse perfeito amor lança para longe de nós todo o medo. Que você possa saber que Deus tem sumo interesse sobre você, que você possa olhar para Jesus Cristo na cruz do Calvário, morto no seu lugar, crer nisso e, sobretudo, encontrar segurança, descanso, paz interior e força para continuar caminhando, porque Deus é o seu refúgio, Ele é a sua torre segura. Não seremos abalados, não temeremos, ainda que os montes se desmanchem no mar, ainda que a terra trema, ainda que tudo fale, nós seguiremos confiando no Senhor. Que Deus te abençoe, nós nos encontramos na próxima. Até lá.